Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 28 de março. Quem é novo no canal, recomendo que assista um vídeo de apresentação, tá aqui no cardzinho interativo no topo do vídeo. Lá eu comento as médias que eu utilizo e como funcionam minhas marcações. Vai facilitar demais o entendimento dos estudos de vocês, beleza? Vamos para o que interessa, pessoal. A gente pode observar que o índice, ontem ele abriu numa regiãozinha de trava, próximo da região de fechamento do dia anterior. Essa regiãozinha, por mais que ela fosse uma regiãozinha de trava, a gente pode observar que logo na abertura ele já veio ancorar nas principais médias que ele trabalha na inversão do movimento, que é o que? Ele já estava ancorando na inversão da 9 da 20 do 60, estava também ancorando na inversão da 50, 72 do 15 minutos, querendo ou não, isso aqui estava com contexto de possível inverte 50, que até nesse candle aqui deixou o inverte 50 mais bonitinho, um PFRzinho sem tanta sombra, infelizmente foi logo depois de um candle de impulsão de venda, e também estava ancorando na média de 200, a média exponencial de 200 dos 5 minutos, e é importante observar isso, que foi na média de 200 exponencial, pelo menos eu gosto de observar isso, né, que é o que? Na inversão do movimento, geralmente as médias exponenciais elas respondem mais rápido, elas têm esse comportamento de responder mais rápido porque elas dão mais peso para os fechamentos mais próximos, enquanto as médias aritméticas elas dão peso de forma igualitária entre os 200 períodos, os 200 últimos 200 fechamentos. Então a média exponencial ela responde mais rápido à inversão do preço. E eu gosto de observar em inversões, quando o preço não ancora na aritmética, mas ele ancora na exponencial, para mim já cumpriu a ancoragem da 200. Então nesse momento aqui a gente pode observar que logo na abertura o preço ele já veio ancorar na inversão da 200 dos 5 minutos. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que o cenário estava cheio de travas, estava meio incerto em relação ao micro, o macro ele estava ancorando nas principais médias que ele ancora antes de fazer o movimento reversivo. Então aqui seria uma região que seria válido um tradezinho de risco, uma operaçãozinha de risco. A gente pode observar que aqui o preço ficou trabalhando para cima e para baixo da 200 e VWAP até pelos 5 minutos. Ele configurou dois candlezinhos que eu gostei bastante, por conta já dessa região de possível região de fundo, né? Pelos 5 minutos a gente pode observar que ele conseguiu aqui romper a VWAP, falhou duas vezes em romper a VWAP novamente para baixo, e logo na sequência configurou um candle de impulsão. Neste candle de impulsão ele estava configurando possível inverte 50, 9, 50, 20, que acabou fechando, mas na cara da VWAP, logo na sequência ele deixou um novo candle de impulsão estopando o inverte 50. Então aqui pra mim foi um alerta, por conta dele ter rejeitado a VWAP diversas vezes e ter configurado a impulsão defendendo na VWAP. Infelizmente ele acabou configurando 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 estava ancorado na 200. Eita, o que eu fiz? Esse 1, 2, 3 estava ancorado. Entendi. Esse 1, 2, 3 estava ancorado na 200 do 15. Mas 200 do 15 que foi esse candle de impulsão que deixou de venda no 15 minutos. Mas logo na sequência ele acabou defendendo novamente na 50 do 15 e fechando um invertezinho bem baratinho. E este inverte até pelo 2 minutos ele também acabou fechando 1, 2, 3, 1, 2 minutos, acabou deixando bastante defesa, bastante sombra. Aqui era a região, aqui era a região de 7,6 desta alta do dia. Ele acabou deixando bastante sombra, configurou 1, 2, 3, novas sombras, e essa sombra aqui não estopou o candle gatilho anterior. Ele fechou um novo 1, 2, 3. Além disso, aqui era a região de troca de polaridade, região de pressão do dia anterior. A gente pode observar aqui que foi o dia anterior, acabou abrindo aqui nessa região, próximo aqui das 2 da tarde, acabou defendendo nessa região, configurou uma região de troca de polaridade, uma regiãozinha de pressão, ele acabou defendendo
na abertura do dia de ontem. A gente pode até estender essa regiãozinha para este topo do dia 26. Olha só, o preço acabou defendendo nessa região. E estes pavios que eu acabei comentando nos 2 minutos, ele foi a defesa nessas regiõezinhas aqui. Então aqui valeria um tradezinho de risco, não olhando o micro, mas buscando um gatilho no micro para pegar essa possível reversão macro. Posicionava o stop abaixo. E aqui nós tínhamos uma simetria, caso o micro desenvolvesse o macro, nós tínhamos uma simetria de risco, de retorno, perdão, uma simetria de retorno bem grande, que era o que? Esse stopzinho aqui, para um alvo que estava em aberto nessas 260, estava mais ou menos por aqui a 260. Já que o 60 estava ancorando na inversão da 9,20, trabalhando com a 50 no meio, aqui configurou um 9,50-20. A gente pode observar que quem participa do swing trade, o principal alvo de 9,50-20 é as 200, principalmente quando elas estão próximas. Não sei porquê, mas tem uma espécie de magnetismo essa configuração aqui, 9,50-20 com 200, as 200 trabalhando de forma bem junta, bastante junta, né? As 200 exponencial, 200 aritmética, geralmente ela chama o preço. Então aqui nós tínhamos uma região de alvo e uma simetria de retorno bem... simetria de risco-retorno bem bacana, bem interessante. Infelizmente não acabou deixando um gatilho tão claro, tão nítido. A gente pode até observar aqui que acabou rompendo essa região de VWAP 9, fez um candle de fluxo aqui no PFR, rejeitando o topo, mas logo na sequência entrou bastante defesa, que já fechou um candle de impulsão, até rompendo o topo do dia. Então aqui foi o primeiro gatilho, só que fechou caro. E por isso ativou aquele padrãozinho do pai que vai comprar cigarro e não volta mais. Logo na sequência, depois de acabar ativando esse espelhamento macro, deixa eu ver se eu travei todos os meus estudos, não travei os estudos. Depois de ativar este espelhamento aqui macro, o preço tinha essa região de troca de polaridade, que ele acabou respeitando e confirmou um 1, 2, 3, bem bonitinho, ancorado na 9, trocando polaridade. Então aqui foi o primeiro candle de gatilho, primeiro candle gatilho de compra mais claro, mais nítido. A gente pode observar que acabou desenvolvendo um movimento, ele acabou não estopando, né, nenhum fundo. E aqui no ponto 2 ele deixou um novo gatilho, que fez uma estrutura bem bacana. Ele deixou um candle de fluxo, ele até eu estava visualizando uma possível movimento de cunha, aqui, ó, descendente, e aqui ele acabou rompendo a cunha, mas logo na sequência entrou rejeição, entrou defesa, e ele acabou configurando aqui no candle 2 um padrãozinho bem interessante, que foi o que? Barrinha ignorada. A gente teve um candle de ignição. Primeiro a gente teve uma configuração de novo pivôzinho, né? Aqui. A gente teve uma configuração de novo pivôzinho. O preço fez um novo respiro e configurou uma barrinha ignorada. Ancorado na média de 20 de 2 minutos. Então isso daqui que não foi um PCzinho. E aqui também pelos 5 minutos nós tivemos um padrãozinho bem interessante, que foi um 2, 3, ancorado na 9 dos 5 minutos. Na sequência tivemos 2 dojis e um rompimento de dojis. O preço acabou desenvolvendo um pouco do movimento, mas não explodiu. Logo na sequência fez uma nova correção e configurou uma impulsão ancorado na 20, configurou um PCzinho com do gatilho de impulsão. E aqui acabou entrando no movimento, stopzinho estava aceitável, acabou entrando no movimento. O problema é que estava na cara das 200 do 60 e 20 do diário, mas acabou chegando próximo de cravar essa confluência de segundo e terceiro alvo. Este daqui é o terceiro alvo do Fibogap e o segundo alvo é o segundo alvo deste espelhamento do fundo do dia 27 com o topo do dia 26. Então a gente pode observar que aqui também tinha um segundo alvo próximo. Eu não sei se vocês vêm percebendo, mas nos estudos
preço está sempre chegando próximo de região de alvo. Tá bem comum o preço chegar próximo de região de alvo, não tocar no alvo, mas logo na sequência deixar uma defesa. A gente pode observar aqui que acabou deixando a defesa, configurou um insidezinho que já dava de ter pego esse inside por conta do stopzinho barato e por estar nessa região de médias maiores. Infelizmente acabou estopando o inside, mas o preço acabou falhando. Extremidade é uma tradezinho que eu gosto de fazer bastante, um tradezinho de risco, mas a gente tinha essa regiãozinha de topo. O preço viola essa região de topo, não consegue fechar acima e logo na sequência fecha abaixo dessa região de topo, deixando um paviozinho. Eu opero nessas regiões, quando o preço está esticado, está em região de médias grandes, de confluência de trava, e ele falha continuidade, ou seja, ele estava configurando um possível pivôzinho, ele acaba falhando a continuidade, fechando abaixo. Eu assumo risco no pavio, ou seja, eu opero, eu compro, eu vendo. No caso, nesse caso aqui, já estava indo para o trabalho, então não consegui pegar essa operação, mas essa operação é uma operação que eu gosto de pegar bastante, porque geralmente dá um risco muito baixo para um retorno alto quando paga. E geralmente também ou ela paga rápido ou ela estopa rápido. Então essa operaçãozinha aqui seria uma venda no fechamento desse candle, já que falhou o rompimento desses topos, com o stopzinho no pavio. Então seria um stopzinho bem curtinho, um stopzinho de 40 pontos, e que acabaria pagando um movimento bem... Eita, acho que eu fiz besteira. Acabou pagando um movimento bem interessante, que ele veio cravar a média de 9 dos 60 minutos. E também veio buscar as médias de 200 dos 2 minutos. Nesse meio tempo aqui, o preço fez um padrãozinho na inversão da 50. Inicialmente fez 9,50-20, logo na sequência fez um inverte 50, que seria aumento de mão. E como eu comentei, veio buscar aqui as 200 dos 2 minutos e a 9 dos 60, junto com essa região de troca de polaridade do topo do dia anterior. Então aqui nós tínhamos bastante médias, nós tínhamos a 7,2 do 5, nós tínhamos a 20 do 15, as 200 do 2, a 9 do 60. Então aqui também, por conta dele ter vindo com certo fluxo e configurou esse PFR, seria um tradezinho de risco para compra. A gente pode observar que ele veio cravar o meião dessa pernada de queda, entrou um novo movimento corretivo, travou novamente aqui na região das 202 minutos junto com a 7,2. Deixa eu mostrar aqui pelo 5, né? O range da 50 e 7,2 segurou 3 vezes aqui no dia, né? Segurou a primeira vez aqui, que foi o tradezinho de risco na 9 dos 60, logo na sequência segurou de novo e segurou de novo aqui. E pelo 15 minutos a gente pode observar que também acabou segurando na 20 do 15 as 3 vezes. E a 9 do 60 também acabou segurando novamente aqui neste PFR. Então, querendo ou não, também falaria um tradezinho de risco por conta de estar nessa confluência de médias. Por isso acabou buscando 7,6. Aqui no 7,6 acabou tendo junto as 200 do 60 com a 20 do diário novamente. Ele acabou configurando esse insidezinho aqui, infelizmente acabou estopando, mas novamente podem observar que ele deu essa falha de extremidade. O preço falhou, topinho, fechou abaixo, venda no fechamento, stopzinho no pavio, veio dar um sustinho, mas não estopou, e logo na sequência configurou no ponto 7 esse candle de impulsão nessa região de trava, 7,6, 200 médias do 60 e 20 do diário, que acabou entregando um movimento de correção. Stopzinho curto, entregou um movimento aí de cerca de 200 pontos, então acabou pagando legal também. E aí eu esqueci de comentar, aqui no ponto 4, nessa região da 260, nós também tínhamos divergência, topo ascendente, fundos, topos descendentes no IFR, então aqui configurou divergência, também estava com divergência pelo 5, se não me engano. Aqui nós não tínhamos divergência, mas deixou um candle gatilho bem interessante, bem bacana. Acho que eu falei tudo.
Isso daí foi o índice comentado do dia 28, pessoal. Ótimo feriado. Aproveitem o feriado. Lembrem do verdadeiro significado desse feriado, né? Cristo vive. Então, tempo de ter bastante temor e refletir bastante. Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Excelente feriado para vocês. Ótimo início de abril pra gente, né? Ótimo mês de abril pra gente. Então, que a gente tenha bastante gains agora em abril. Enfim, é isso aí, galera. Ótimo feriadão. Deus abençoe a todos e até mais, pessoal.